Na sua área de epidemiologia, onde a informática poderia te auxiliar com relação às doenças? Olha, tem vários campos onde poderia atuar. Nós já temos alguns projetos desenvolvidos com relação à dengue, mas principalmente agora com relação à tuberculose, uma coisa que preocupa muito a gente, não só no município de São José dos Campos, como no Brasil como um todo, que são os casos de abandono, né? Ou seja, são pacientes infectados que começam a tomar o comprimido e param. E se param de tomar o comprimido na época correta, eles vão contaminar outras pessoas. Por isso, a tuberculose é considerada uma doença emergente, ou seja, ela está voltando a acometer muitas pessoas, principalmente aquelas com imunodeficiência, que são as pessoas com HIV/AIDS. Por que a tuberculose é importante? A tuberculose, ela causa morte, né? Então ela leva o paciente à morte. E ela já foi, ela tem tratamento, há muitos anos atrás ela era considerada uma doença potencialmente letal. Hoje em dia tem tratamento, o tratamento leva 6 meses para concluir, fazer o efeito desejado. Mas o problema é que as pessoas estão abandonando o tratamento antes do período correto. Então, e por que acontece isso? Devido ao uso de drogas, alcoolismo. Então, são muitas pessoas que pegam tuberculose que vivem em condições de rua, né? São moradores de rua. Então, essas pessoas, elas acabam não completando o tratamento, embora o governo dê uma subsistência. Então, por exemplo, as pessoas elas costumam ter cesta básica mensal, todas as pessoas com tuberculose têm direito a isso. Mas o problema é que são pessoas que vivem em condições muito precárias. Então a gente não consegue ter acesso, começa a tratar, porque ela fica doente, ela vai para o médico, ela vai ser hospitalizada, ela começa a tratar, ela melhora, aí ela abandona. Então é nessa parte que a gente tem que procurar um sistema que a saúde possa acompanhar esses pacientes até o final do tratamento. Esse sistema, já tem algum sistema utilizado nessa parte de tuberculose? Não, nenhum. Nada. Então a gente começaria do zero. Não, hoje o que se faz são consultórios de rua. Mas mesmo nos consultórios de rua, o que são consultórios de rua? São equipes da saúde que vão em praças e locais onde ficam essas pessoas e ficam ali esperando elas se chegarem, né, e se apresentarem. Mas a gente muitas delas não estão ali. Então é muito difícil localizar. A ideia desse sistema, qual seria o fluxo de pessoas que estariam relacionadas no sistema? Bom, o tratamento da tuberculose ele tem que ser diário. E ele é um programa do governo chamado TDO, Tratamento Diretamente Observado. A gente tem que ver a pessoa engolir o comprimido, tá? Isso tem que ser diário. Então, o fluxo seria assim, a gente teria que localizar essas pessoas onde elas estiverem na cidade, né? E o profissional de saúde ir até essa pessoa e dar o remédio, né? Então, o fluxo seria esse. Para a gente observar onde essa pessoa está, eu imagino que seria com uma espécie de latitude e longitude, né? GPS. E aí a pessoa, o profissional de saúde poderia localizar e entregar o remédio e aí seria o fluxo. Certo. Como que você prefere que esse sistema seja implantado em relação à plataforma? Você prefere um site, um aplicativo, do seu celular? Eu preferia que fosse tipo um site mesmo, né? Onde a gente tivesse as informações de cada paciente. Nessas informações a gente localizaria o paciente num mapa, né? No GPS, e aí a gente poderia, todo mundo teria acesso, desde a unidade básica, da sua área de abrangência onde estaria o paciente, e também a gestão, né? A Secretaria de Saúde como um todo veria onde estariam os pacientes com tuberculose para poder localizar e entregar o tratamento. Certo. Quais informações serão indispensáveis ter no sistema? Então, a localização do paciente, em que período que ele está no tratamento, então, que dia que ele está no tratamento, são 6 meses, então ele está no segundo, terceiro, quarto dia, acho que isso é importante. Que mais? Se o paciente já completou o tratamento, então poderia também ter um
espécie de um fechamento para aquele caso. Em que região que ele geralmente habita, se trata de morador, porque assim, não é todo paciente com tuberculose morador de rua. Então tem alguns pacientes que são, outros não. Mas eu acho que seria importante a gente ter plotado todos eles, né? E sendo os moradores de rua diferente no sistema dos que não são moradores de rua, entendeu? Como se fosse assim um alerta, uma outra cor. Então, se o morador de rua ficaria em vermelho e os outros não. Então, a gente saberia que aqueles ali requerem um maior cuidado, né? Então, acho que seriam essas informações. E também, talvez, os remédios que eles estão tomando. Eu acho que seria interessante colocar, porque varia um pouco de paciente para paciente, né? Existem pacientes que são multidroga resistentes, a gente fala. Então, ele já não... justamente por causa do abandono, o que acontece? A pessoa não sara, volta. Aí aquele remédio que eles usam a primeira vez, já não faz mais efeito. Então existe os multidrogas resistentes e os X multidrogas resistentes. Então são graduações de resistência. Então eu acho que isso seria interessante também. Tá. E quem vai ter acesso ao sistema então vai ser o UBS e o gestor. É isso então, né? Acho que pra gente começar. Eu não sei como vocês porém, mas eu acho que seria alguma coisa que esse paciente carregasse com ele, que não fosse de valor, porque como eles são moradores de rua, usuários de droga, eles poderiam trocar isso muito facilmente, né? Então eu pensaria numa coisa assim sem valor e sem chamar atenção, para ele também não ficar marcado, entendeu? Então alguma coisa, algum dispositivo, alguma coisa que ele portasse e que com isso a gente conseguisse a localização. Então a gente precisaria de um sistema para as pessoas que estão tendo acesso, que seria tipo um site. Isso. E para o paciente seria um aplicativo, alguma coisa assim que ele carregaria com ele. Isso. Seria tipo uma pulseira, um relógio, alguma coisa. Um relógio eu pensaria numa coisa meio de valor. Eu acho que seria uma coisa assim bem discreta, entendeu? No pulso, ou no tornozelo, ou em algum lugar assim. Ou no peito, poderia ser uma coisinha assim, sabe que nem aqueles negocinho que faz eletro, sabe? Que ele colocasse nele e que ele seria localizado por ali. Que não poderia ter que ser carregado por via elétrica, porque eles são moradores de rua, né? E esse aplicativo, esse sensor que ele carregaria com ele, lembraria ele das consultas ou só localizaria ele? Eu acho que só localizaria ele, porque pensando que ele poderia estar embriagado ou não, eu acho, ou drogado, eu acho que ele, o fato de lembrar ou não, eu acho que seria mais a localização. Se pudesse lembrar, eu acho que ajuda. Acho que ajuda, bem pensado, ajuda. Então acho que é isso pra gente começar, né? Tá ótimo, obrigada.